Meus irmãos, meus amigos, que a paz de Jesus Cristo esteja conosco. Que as bênçãos de Deus, nosso Criador, que elas possam nos alcançar em qualquer lugar que nos encontremos. Hoje eu quero me dirigir a vocês com uma mensagem de apoio, de entusiasmo. Como cristãos, nós nos propomos alcançar não apenas a ascensão material, como também o aprimoramento moral e a evolução espiritual. Nós, como espírita cristãos, nós aprendemos que nós estamos ainda mais próximos do ponto de partida do que do ponto de chegada. E a nossa evolução faz parte de um processo. Qualquer precipitação pode atrapalhar no nosso empreendimento. Não esqueçamos jamais de que Jesus, ele disse entre nós que ele aqui na terra venceu o mundo. E o Emmanuel nos ensina que vencer no mundo é fácil, não é tão difícil. Mas vencer o mundo é dificultoso, é trabalhoso. Por isso que ele nos apresentou a metáfora da porta estreita. Nós precisamos aprender a vencer as dificuldades, os empecilhos, porque senão nós encontraremos a decepção perante a nossa frente. Nós estaremos fadados ao fracasso. Nós estamos aqui na Terra para evoluir, mas esse processo, ele não é rápido, não é abrupto, é contínuo. Ele clama por humildade. Qualquer momento em que nós nos deixamos levar pela decepção, pelo desânimo, ante os nossos fracassos, penso eu que nós estamos demonstrando, na verdade, orgulho. De certa forma, uma idolatria. Nós criamos uma imagem sobre nós mesmos e, às vezes, decepcionando com a nossa conduta, nós decepcionamos com o nosso trabalho e nós desistimos da nossa caminhada. Meus irmãos, o nosso recado é que fujamos a qualquer tipo de idolatria, inclusive aquela em que nós criamos a nosso próprio respeito. Se nós não devemos admirar alguém como uma pessoa maravilhosa, impecável, com uma conduta impecável, uma pessoa maravilhosa demais e perfeita, também nós não podemos também jamais alimentar o propósito de que nós somos esse ser perfeito e desenhar um perfeito autorretrato. Nos momentos de êxito, nós sabemos, não é tão difícil, né? Não é tão difícil nós encontrarmos palavras para estimular alguém. Mas diante do nosso erro, do nosso fracasso, às vezes nós sucumbimos, porque nós caímos, penso eu, na auto-idolatria. E é fácil, às vezes, nós cairmos nessa armadilha quando aparentemente nós estamos bem, que nós estamos no controle da nossa vida. Agora, em meio à tempestade, à adversidade, jamais desistamos de nós mesmos. Que possamos saber que ninguém é perfeito e muito menos digno de adoração. Muito menos você, muito menos eu. Então eu não posso desistir porque os meus atos não corresponderam às minhas ideias. É natural o erro, é compreensível o fracasso. Podemos, e penso eu, melhor, nós devemos nos amar e principalmente nos momentos difíceis, continuar trabalhando. Jamais nos idolatremos. Quando a nossa conduta nos decepcionar, continuemos trabalhando mesmo assim, mesmo sob intempéries. Nós demonstraremos, você realmente demonstrará, eu demonstrarei a minha fé quando eu me deparar com os cacos do ídolo que às vezes nós criamos sobre nós mesmos. É no momento do escândalo,
é no momento dos nossos erros, dos nossos fracassos, é que, penso eu, nós medimos a nossa fé. Geralmente, meus irmãos, quando nós estamos bem, quando nós nos encontramos felizes com a nossa conduta, é fácil receitar para os outros otimismo e persistência, estimular o próximo. Agora, é fácil iluminar o caminho dos outros quando estamos em equilíbrio. Mas por que não persistir em abraçar a receita da porta estreita, mantendo a caminhada rumo à nossa ascensão espiritual, mesmo no meio da escuridão, mesmo no desequilíbrio dos nossos atos, quando nós, por um motivo ou por outro, nós nos distanciamos do justo equilíbrio. Eu sei, não é fácil, é difícil retomar o caminho do bem quando nós nos enveredamos para o erro. É difícil retomar o caminho do bem quando, através dos nossos atos, nós machucamos o próximo, quando nós ferimos, quando nós caluniamos, quando nós até mesmo espalhamos lágrimas em nosso caminhar. É difícil persistir no propósito da evolução quando nós nos deparamos com a sombra ao redor dos nossos passos. E que você entenda a sombra como aquela parte de nós mesmos que clama por ser iluminado. Aquela sombra que nos pede conhecimento, para que nós possamos conhecer, para que nós possamos olhar com carinho para este lado que nós, às vezes, nem sempre temos a coragem de encarar. Mas em qualquer processo, em qualquer empreendimento, inclusive material, sobretudo espiritual, nós precisamos procurar a todo custo recobrar imediatamente o nosso equilíbrio, retomar imediatamente a caminhada. Penso, meus irmãos, que é nesse momento, marginalizados que às vezes nos encontramos até por amigos, é neste momento que não devemos jamais abandonar o propósito de iluminar a nossa vida. Fora disso, penso que é orgulho, de certa forma, idolatria, como disse no início, auto-idolatria. No momento do desequilíbrio, demonstremos a nossa fé, persistindo no propósito de retomar a marcha. Sejamos fortes diante da incompreensão ou da acusação alheia. Persistamos mesmo diante do abandono de afeições muito amadas. Não desistamos de nós mesmos. Não desencantemos perante a vida. Preparemo-nos, meus irmãos, para o que é único e individual, que é você mesmo, sou eu. O nosso compromisso deve ser o de manter o óleo em nossas lâmpadas, manter a fé, a certeza, a convicção de que nós, abraçando o propósito da evolução, nós contamos com a ajuda de Deus. Através da fé, nós alcançaremos os nossos objetivos. Paciência para conosco mesmos. Somente assim nós aprenderemos a agradecer a dificuldade do recomeço. Somente assim aprenderemos a nos movimentar entre obstáculos, entre pedras que até mesmo chegam a endurecer o nosso coração. Ou seja, a nossa fé deve ser suficiente para conviver com a sombra que em nós ainda nos inquieta. Aceitemos a nossa cruz. Não fujamos
da porta estreita. Aprendamos a caminhar no meio da tempestade. E assim, sem dúvida, demonstraremos verdadeiramente a fé em Deus e a fé em nós mesmos. A porta estreita do sacrifício é o mais belo caminho de paz e de libertação, como nos ensina Emmanuel na mensagem intitulada Porta Estreita. Não desistamos de nós mesmos. Não condicionemos o nosso projeto de autodominação ao aplauso alheio. É natural o erro, é compreensível o fracasso, mas nós precisamos recobrar o equilíbrio o mais rápido possível. Deus, nosso Pai, nos ajuda. A espiritualidade maior nos apoia. Que jamais desistamos de nós mesmos. Persistamos sempre na obra do bem. Que Jesus nos abençoe. Que Deus, nosso Pai, nos abençoe sempre. Que assim seja.